Em um mundo onde animais e humanos vivem juntos em sociedade, a gente é meio que um mundo onde animais e humanos vivem juntos. Mas eu consegui entender, eu tô só sendo chato aqui, só sendo implicante. Entendi que seria uma parada onde a gente não necessariamente está se caçando ou escravizando os animais ou algo assim. Eu acredito, vamos lá. Um império maléfico domina o planeta e agora eles vivem juntos em sociedade, mas tá. E agora Kenny e seus amigos terão de salvar o planeta deste império, dessa ditadura. Eu particularmente tenho um certo receio com histórias onde o objetivo do personagem é salvar o mundo e como que isso se apresenta. Porque são objetivos muito gigantescos que você precisa contextualizar muito bem para que ele funcione de uma maneira que não fique muito superficial, ou muito mágico, ou muito bobinho, ou muito infantil. Se a ideia é ser uma história mais infantil, beleza, eu acho que funciona melhor. Se a ideia é a história ser um pouco mais realista, entre aspas, né? Eu coloco entre aspas aqui porque quando eu falo realista, a gente tem níveis e níveis de realismo, né? O realismo não é algo que não é um botão que você aperta e a história fica 100% realista ou fica 0% realista. Não é assim que funciona. Você tem gradações de realismo que são aceitáveis para diferentes tipos e níveis de história, né? Onde as histórias mais realistas precisam ser aquelas histórias muito mais adultas, etc. e tal, e que muitas vezes poderiam ser até consideradas chatas. Tanto que existe um movimento de literário chamado realismo, e geralmente as histórias elas são assim bem padrão e tal, porque a ideia é não romantizar nada mesmo, não elevar nada a uma potência maior do que teria e tal, é realmente só retratar a realidade como ela é, e aí, enfim, carece um pouco de certas idas e voltas de trama e tal, que geralmente tendem a deixar a história mais interessante, ao menos na minha opinião. Mas voltando aqui para a parada. Por que eu falo sobre o lance do vamos salvar o mundo como algo que funciona melhor em histórias mais infantis ou mais lúdicas e não necessariamente em histórias que tendem a ir mais pro realismo? Porque você teria que pensar em várias consequências das atitudes desses personagens e na questão da motivação por si só. Ok, é fácil alguém ter uma motivação de vou salvar o mundo, porque é algo louvável no sentido de é uma boa ação. Você consegue entender porque alguém teria a motivação de salvar o mundo contra um império maligno do mesmo jeito que você consegue entender alguém que tem a motivação de salvar o mundo contra a poluição ou algo do tipo. Mas ao mesmo tempo que você consegue entender e comprar essa motivação, ela é uma motivação genérica demais para que você consiga se identificar com aquele personagem fortemente, entender que ele é um ser humano. E aí eu vou falando sobre aquela questão de trabalhar o personagem de novo. Quer dizer, quando eu consigo ver o objetivo direto, pessoal do personagem com aquilo, os defeitos reais dele, você consegue se identificar, você consegue sentir mais que aquele personagem é um ser humano, assim como você é uma pessoa como você, que você pode torcer, que você pode sofrer junto, que você vai ali considerar realmente como um amigo. Eu acho que para todo mundo que já acompanhou uma história boa, que gostou, quando fecha a última página do livro, do mangá, quando chega no último episódio do anime, no final do filme, etc. Quando você vê uma história ali que você acompanhou por um determinado tempo e você realmente se engajou com aquela história, no sentido de você sentiu dentro, você se emocionou com aquela história, quando chega no final ali e realmente aquilo termina, você tem uma sensação de perda, uma sensação de, putz, eu queria voltar e assistir de novo, eu queria voltar e ver de novo, porque parece realmente como se você tivesse despedido de um amigo, que você passou um tempo super legal, um amigo que veio lá de outra cidade, aí veio, passou um dia com você, foi muito legal e ele tá indo embora de novo, você não sabe quando que você vai ver, ou se um dia você vai ver ele de novo. Essa é a sensação que dá. Então a ideia é muito que a sua história, mas de um modo principal, o seu personagem, sobretudo o protagonista, ele causa essa sensação de que ele é um amigo do seu leitor. Ele é aquela pessoa que o leitor pode contar, que o leitor pode confiar, que o leitor pode torcer, etc. Que o leitor não vai ter inveja dele, ou talvez se for ter inveja, aquela inveja no sentido de, pô, eu queria ser igual esse cara, eu queria ser igual esse personagem, eu queria ser igual essa mina aqui. Para que tenha essa questão de realmente o leitor se conectar. E aí o objetivo do personagem e como esse objetivo é apresentado na história e trabalhado para aquele personagem buscar esse objetivo é uma dos pontos mais importantes para isso, porque é onde você humaniza o personagem novamente. O personagem tem o objetivo de salvar o mundo, é um objetivo compreensível
mas não é um objetivo pessoal, digamos assim. E aí você não conecta com a pessoa que está ali lendo sua história, acompanhando e que tem um objetivo que é pessoal. Tem razões ali de que ela quer fazer coisas que são extremamente pessoais. O Kenny pode chegar no final onde ele vai derrubar essa ditadura, onde ele vai acabar com esse império de alguma forma. Mas ter o único e exclusivo objetivo disso, talvez, como eu disse, seja genérico demais. Seja aquele objetivo de, ok, qualquer pessoa teria esse objetivo. Mas por que especificamente o Kenny quer isso? O que aconteceu na vida dele para que ele decidisse? Eu preciso fazer isso, eu preciso salvar o mundo deste império, eu preciso salvar o mundo dessa ditadura. E aí a outra parte que eu falo sobre o lance do realismo é como que isso é feito na prática, como que se derruba uma ditadura, como se acaba com o império na prática. O império, para se manter, ele tem zilhões de coisas que ele faz, que ele controla, que ele toca para que ele possa se manter no poder. Tirar isso do poder é muito difícil e até muitas vezes muito perigoso, né? Recentemente a gente teve aí, né, eu comentei ainda nesse vídeo sobre a questão da guerra na Ucrânia e tal, e a gente teve um motim na Rússia onde soldados mercenários contratados, basicamente criados pela Rússia, se voltaram contra o Putin e foram marchando rumo à capital, ali, né, acho que é Moscou, se não me engano. E aí você teve toda essa questão de como que se derruba o Putin, né? Ele tem muitas coisas e muitas forças que mantêm ele lá no poder e não é fácil simplesmente um exército sair lá e derrubar ele. E outra, se ele caísse, né? Você teria talvez um cara ali que é um líder mercenário, que talvez é ele que iria assumir o poder no lugar do Putin, é ele que iria comandar lá. Agora, talvez ele é um cara até pior do que o Putin, nesse sentido. Então, indo para a prática, teve vários ditadores que caíram, né, em países, que foram derrubados em países depostos, alguns mortos, etc. E que as pessoas que assumiram o lugar depois dele foram muito piores, foram muito mais bélicas e maléficas para a população. Então, como eu disse, do ponto de vista de análise realista, você derrubar um império não significa que depois vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. Tanto que o Star Wars ele trabalha com isso, ele trabalha de uma maneira muito interessante, onde ele mostra que o Império já estava caindo por dentro, já não estava dando certo por dentro. Então por isso que certas atitudes feitas pelos rebeldes por fora, vamos dizer assim, só ajudaram a empurrar. O Império, vamos usar uma metáfora aqui, o Império já estava se equilibrando para não cair no abismo, caramba, acabei de falar, os rebeldes. O que os rebeldes fizeram foi só ali tirar um pouco mais o equilíbrio dele, foi só empurrar ele e ele já estava na beirada, já iria cair ali. Ele já iria cair de qualquer jeito, só que talvez demorasse muito tempo e iria ter muita destruição e muitas mortes nesse processo até ele cair de fato. Aí a Aliança Rebelde, ela só ajudou isso a acontecer de uma maneira mais rápida. Ela foi um catalisador daquilo que já era inevitável, que já estava acontecendo. Talvez seja um ponto para abordar nessa história também. Então, esse império já está ruindo, e talvez exatamente por ele estar ruindo e tentando se agarrar ali ao poder, está sendo cada vez mais maléfico. E aí, exatamente isso que está acontecendo se relaciona diretamente com o Kenny por algumas coisas pessoais que ele viveu, trazendo realmente a história para essa pessoalidade, para essa questão mais interna, mais íntima, ali que você consegue se relacionar com o personagem. E aí eles vão conseguir talvez fazer isso, mas eles vão conseguir porque isso já estaria acontecendo mais ou menos, né? Para ficar um pouco mais palpável, né? Ficar essa questão um pouco mais assim, direta. E aí tem a dúvida grande, quando eu digo você vai com a história mais pro realismo, tem essa dúvida grande. O Kenny vai assumir o lugar? Quem vai assumir o lugar? Não existe você derrubar um império e nada ficar aí, só virar anarquia. Ou mesmo que vire anarquia, vai virar anarquia por um determinado período de tempo, até que alguém venha mais forte que os outros, geralmente mais tirano do que os outros, né? Que vai demonstrar essa força, que vai demonstrar essa violência, para que possa tomar o poder ali. Então vai ter uma guerra para tomar o poder, vai ter um monte de coisa, enfim, que pode ou não ser abordado na história, mas daí se você não aborda ou deixa uma questão de derrubamos o império do mal, agora está tudo bem, novamente, fica aquela questão um pouco mais lúdica, um pouco mais infantil, uma visão um pouco mais superficial do que aconteceria. E aí, como eu falei, é errado fazer isso? Não é errado, mas qual é o caminho que você quer trabalhar com a sua história? A gente quer ir para um lance mais
ali realista, a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão política de como que funciona o império, de como que está a saúde do império nesse momento e o que vai acontecer com esse império depois que cair, porque vácuo de poder não existe. Se você quer ir para um lance mais infantil mesmo, quer ir para um lance mais lúdico, quer trabalhar de uma maneira mais leve, não tem problema nenhum. Só saiba que você vai fazer isso e aí não coloque coisas pesadas na sua história se você quer trabalhar com ela de um jeito mais leve. Né? Não coloque coisas mega realistas na sua história no sentido, vamos dizer, de trama política, por exemplo, de ser muito técnico, algo assim, se você quer fazer algo mais lúdico. Enfim, saiba qual história, qual o tom da história que você quer trabalhar, para que você não fique misturando tons e a coisa acabe não conversando ali. Né? Recentemente estava vendo um vídeo de análise do filme Mulher Maravilha 1984, e até engraçado porque acho que no vídeo de sinopse passado ou anterior eu comentei sobre o Mulher Maravilha o 1, né? Agora falando sobre o 2, e ele comenta sobre essa questão de o filme não ter conseguido se decidir em relação ao tom que ele ia abordar ao longo do filme. Então o filme ele começa com uma cena super lúdica, né? Toda colorida, muito infantil até. Então dando a entender que o filme seria aquele filme, como fala, family friendly, né? Que o YouTube chamou. Então aquele filme amigável, aquele filme pra família toda. Aquele que você pode pegar criança e tal e botar pra assistir. E aí literalmente 10 minutos depois do filme você tem uma cena onde a personagem que vai virar, a vilã vai virar a Cheetah. É Cheetah ou é Tigresa? Eu acho que é Cheetah. Ela tá andando na rua e ela tem uma cena de assédio praticamente. Claro que ela não é uma cena explícita, etc. Mas pra quem sabe do que tá acontecendo ali, o que tá rolando ali, é uma cena muito pesada. E aí é exatamente isso que eu tô falando. Você quer fazer a história ser um pouco mais lúdica, um pouco mais leve, um pouco mais infantil? Você faz a história lúdica, leve, infantil. Pode até ter um subtexto ali que seja um pouco mais profundo para que um adulto possa entender, mas sem que isso destrua o tom que você decidiu abordar ali. Ou se você quer fazer uma história mais realista, um pouco mais sombria, com temas um pouco mais pesados, também não faz alguma coisa ali que do nada vai ficar ali um algodãozinho doce ali, porque não vai contrastar com a história que você está contando também. Então, entender o tom da história que você quer contar, nesse caso aqui, é fundamental.